Muito bom, muito bem. Dando sequência ao oitavo painel, que trata sobre a aposentadoria do médico. Convido os palestrantes, os advogados Leandro Pereira, por gentileza. Uma salva de palmas ao doutor Leandro Pereira. E também o advogado doutor Antônio Floriani Neto. Uma salva de palmas, doutor Antônio Floriani Neto. Ocupando a mesa. E convido a mediadora Clara Helena Cordeiro Campos. Uma salva de palmas a Clara Helena Cordeiro Campos. Lembrando a nossa mediadora e também os palestrantes, temos 1 hora para o painel. Passo a palavra à mediadora Clara Helena Cordeiro Campos. Boa noite a todos, aos que ficaram até agora. Obrigada. Então, eu vou apresentar os palestrantes. Então, a gente tem o Leandro Pereira, é advogado, conselheiro estadual da OAB-PR, especialista em Direito e Processo do Trabalho e Previdenciário pela PUC-PR, membro da Comissão Especial de Direito Previdenciário do Conselho Federal da OAB, presidente da Comissão de Direito Previdenciário OAB-PR, gestão de 2019 a 2021, e professor de curso e pós-graduação. Antônio Floriano Neto, doutor de Direito Econômico pela PUC-PR, advogado e professor da PESP, coordenador do curso de pós-graduação em Direito Previdenciário da PUC-PR, possui graduação em Direito, especializado em Direito Previdenciário e mestrado em Direito Econômico pela PUC-PR, diretor jurídico adjunto do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Passo a palavra para o doutor Antônio. Deixa eu abrir aqui. Deixa aberto aqui. Qual deles, doutor? Os slides. Aham. Esse? Só colocando aqui? Aham, perfeito. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a possibilidade de participar do evento. E hoje, cabe a mim e ao Dr. Leandro falarmos um pouco sobre a aposentadoria do médico. Esse é um tema que costuma chamar a atenção, talvez não no momento em que muitos de vocês estejam na graduação, com uma justificativa. A doutrina previdenciária estuda essa questão e essa dificuldade que a gente tem enquanto iniciamos a nossa jornada profissional em pensar em uma aposentadoria. E o termo que é utilizado para explicar um pouco essa dificuldade é a chamada miopia individual em relação à aposentadoria. E o que isso significa? Se a miopia ela reflete uma dificuldade de enxergar a distância sob a perspectiva oftalmológica, isso ocorre também com a questão previdenciária. Então, logo nós nos formamos e iniciamos no mercado de trabalho, é muito difícil que você pense lá naquela primeira segunda-feira que você vai começar o exercício da tua atividade profissional, que você vai se programar já para a sua aposentadoria. A gente pensa em uma capacitação, em buscar uma especialização, um mestrado, um doutorado, busca reunir aí e angariar fundos para desenvolver melhor nossas atividades, e muitos de nós deixamos para pensar aí em uma eventual aposentadoria prestes a se aposentar. Quanto tempo já passou, e daí você busca verificar o que dá para fazer em virtude desse cenário. E para começar, então, essa nossa conversa, eu coloquei aqui, basicamente, algumas possibilidades que vocês terão, ou que vocês têm, a partir do momento em que vocês passam a desenvolver aí a medicina ou qualquer outra atividade profissional. Eu colocaria aqui, conversando com alguns médicos clientes, que nós temos 3 perfis aqui de contribuintes médicos. O primeiro é aquele muito diligente, aquele que
recolhe rigorosamente a Previdência Social, em mais de um regime ainda, tanto no regime geral, na iniciativa privada, quanto no regime próprio. É o médico que desenvolve atividades públicas e privadas, se vinculando naquelas duas primeiras colunas que eu coloquei aqui para vocês. E muitos médicos têm uma médica diligente pensando na aposentadoria, então pode ter a obtenção de um benefício em mais de um regime previdenciário. Já começa a pensar, olha, eu tenho uma aposentadoria no INSS, eu tenho uma aposentadoria no Estado, no município, em âmbito federal, e às vezes os médicos têm um perfil de possuir mais de um padrão dentro daquele mesmo ente. Então, é uma classe profissional que costuma se aposentar, às vezes, muito bem. Mas aqui eu coloquei algumas possibilidades. Vamos supor que você esteja ainda na graduação e falando assim, olha, vou me formar daqui a pouco, eu vou começar a exercer a medicina em um consultório próprio. Você vai acabar ingressando naquele primeira coluna, o chamado regime geral de previdência social. É você contribuindo lá para se aposentar e futuramente você vai ter um benefício no INSS. Se você... E esse já não é um perfil tão grande dos médicos, mas no âmbito do direito isso existe bastante, em quando você se forma, já direcionar para exercer somente a condição de servidor público, então vou estudar e ser um magistrado, vou ser um procurador, um promotor, você pode pensar aqui num regime próprio de previdência. No caso dos médicos, é muito comum haver a acumulação na condição de um servidor público com atividades privadas. Mas a segunda opção ali que eu coloco seria uma aposentadoria no regime próprio de previdência, independentemente do regime em que você se vincula, federal, estadual ou municipal. Posso me vincular a 2 regimes previdenciários e obter uma aposentadoria como estatutário e como no regime geral, na iniciativa privada? Sim, pode. E tem uma terceira opção, que é a terceira coluna, que se chama de previdência complementar. Por que se chama de previdência complementar? Porque aqui essa terceira opção independe da sua vontade. Você pode contribuir para uma previdência privada se você quiser. Mas naquelas 2 primeiras opções, pessoal, vocês não têm condições de optar. Será que eu vou ou não recolher? E por isso que eu coloquei ali uma flecha com um questionamento, porque eu disse para vocês que no início da nossa conversa temos 3 perfis de pessoas muito presente aí na medicina. Aquele que se preocupa com a situação previdenciária, aquele que às vezes tem um convênio com alguma cooperativa e a cooperativa recolhe a contribuição previdenciária dele, e a terceira opção com um número menor de pessoas são aqueles médicos que falam assim, olha, do jeito que está a previdência eu não vou me aposentar e eu simplesmente não vou contribuir. E existem sim algumas pessoas, são a minoria nesse aspecto, e eu já ouvi alguns médicos falarem para mim, olha, Antônio, eu não quero saber da aposentadoria, eu não vou pagar o INSS e eu vou investir em um seguro de vida. E daí tem lá 2, 3 seguros de vida. Pode ocorrer isso? Não deve. Por quê? Porque a partir do momento em que você começa a exercer uma atividade remunerada, você deve necessariamente pagar o INSS. Da mesma forma com que a gente adquire um carro, a gente vai ter que pagar o IPVA, uma casa, o IPTU, circula a mercadoria, a gente tem que pagar um tributo chamado ICMS. A partir do momento em que a gente começa a exercer a atividade remunerada, a gente tem que necessariamente recolher as contribuições previdenciárias. Não há uma fiscalização tão grande quanto a esses outros, como existe nesses outros tributos, mas é algo importante. Então aqui, nesse primeiro momento, eu quis mostrar a existência de um regime geral, iniciativa privada, próprio, complementar, em que você pode fazer adesão a uma previdência complementar, que os bancos acabam ligando para a gente oferecer, olha, você tem interesse em uma aposentadoria privada, está naquele regime complementar, você pode optar isso ou não. Então você pode se aposentar no regime geral, regime próprio, previdência complementar? Pode.
E a ausência de recolhimento? Não se recomenda, nem pode, sob a perspectiva jurídica, você simplesmente não recolher as contribuições previdenciárias. E isso é importante que você tenha em mente, porque eu já conversei com algumas pessoas que acabam optando por um seguro de vida em detrimento da contribuição previdenciária e juridicamente isso não é adequado. Bom, então agora eu entendi que existem essas possibilidades e como que o médico vai se aposentar. Pessoal, quando se fala de questões previdenciárias para os médicos, a primeira coisa que vem na cabeça é a chamada aposentadoria especial. Por quê? Porque a medicina coloca o trabalhador em contato com os mais variados agentes nocivos. E aqui eu pego o gancho da palestra que me antecedeu, falando de um problema dos equipamentos de proteção individual no município de Curitiba, que colocava em risco a saúde e a integridade física desses profissionais da saúde. Ainda mais no momento de pandemia, o que gera aí a atenção de todos os profissionais envolvidos. Então, se você observar a medicina, ela há tempos já colocava-se como uma atividade que presumidamente coloca o trabalhador em condições aos mais variados agentes nocivos, agentes biológicos, vírus, bactérias, agentes químicos que estão presentes em ambientes hospitalares. Então é basicamente indissociável do exercício da medicina profissional que tem contato com pacientes doentes, com materiais infecto-contagiosos, com vírus, bactérias, estar exposto. E essa exposição que prejudica a saúde, o legislador fala, olha, vamos tentar então antecipar a aposentadoria desse profissional. E aí que nasce a chamada aposentadoria especial. A aposentadoria especial busca retirar esse trabalhador da área de risco em virtude das condições especiais que esse trabalho é realizado. E existia até lá 95 o enquadramento por categoria profissional, depois de 95 vem uma efetiva comprovação da exposição a agentes nocivos por meio de um PPP, de um laudo técnico das condições ambientais, e por muito tempo, pessoal, essa aposentadoria especial foi um benefício bastante interessante. Por que isso? Vamos dar uma olhada, então, aprofundando nessa linha de raciocínio que nós estamos formando. Pessoal, essa aposentadoria especial, antes da reforma da Previdência ocorreu lá em 2019, ela possibilitava que um profissional que trabalhasse durante 15, 20 ou 25 anos exposto a agentes nocivos, pudesse se aposentar. Você não tinha idade mínima. Sob a perspectiva do INSS, era um excelente benefício. Você se aposentava com a sua média contributiva. Então vamos pensar ali um exemplo que eu coloquei. Uma pessoa, uma médica formada com 30 anos. Se você olhar aos 55 de idade, ela já vai ter 25 anos de tempo de contribuição. Ela já poderia obter esse benefício chamado aposentadoria especial. Ela tinha alguma perda na média contributiva dela? Não. Ela tinha que cumprir uma idade mínima? Também não. Mas a Constituição fazia uma menção de que aquele profissional que trabalha exposto a agentes nocivos, ele tem direito a uma contagem de tempo diferenciada. A lei que regulamentava essa questão, nos artigos 57 e 58, falava o profissional que se aposenta na forma especial tem que sair da área de risco. Contudo, os tribunais pátrios, e aqui no âmbito do Paraná, do TRF da 4ª Região não era diferente, afastavam esse dispositivo e possibilitavam que um médico, um enfermeiro, um profissional da saúde ou qualquer outra pessoa que se aposentasse da forma especial continuasse exercendo essa atividade. Pessoal, tivemos processos transitados em julgado, em que a justiça reconheceu tem direito à aposentadoria especial
e pode continuar exercendo a atividade. Isso gerou uma animação muito grande nos profissionais da saúde, especialmente os médicos, falando assim, pô, é o melhor dos cenários, eu quero esse benefício para mim também. Só que como a gente atua na área previdenciária, é muito importante você estabelecer uma cautela para o seu cliente. Olha, essa questão está sendo julgada e debatida ainda na justiça, porque se você fala para um médico que ele se aposenta no INSS, cujo teto é R$ 7.087,22 e ele não pode mais exercer a medicina, ele vai ter um treco. É impossível, financeiramente inviável para esse profissional se aposentar e não poder exercer mais a medicina. Certamente ele não vai optar por essa opção. E vimos algumas decisões na justiça que acabaram não sendo acobertadas por isso, gerando um problema bastante grande. Então, nesse momento aqui, eu coloquei para vocês como que funcionava a aposentadoria especial antes de 2019, sem idade mínima, no caso da medicina, 25 anos de trabalho exposto a agentes nocivos, no INSS asseguraria o melhor benefício possível e possuía um posicionamento jurisprudencial favorável. Isso permanece até hoje? Não. Esse cenário foi impactado com a reforma da Previdência. Acabou a aposentadoria especial? Não. Mas a reforma da Previdência, basicamente, ela trouxe dois cenários, que são os cenários que eu coloco ali nos slides. O primeiro cenário fala assim de uma regra de pontos. Então, vamos pensar assim, que você médico ou médica, ficou ali desfigurado os slides, em que você tem a seguinte circunstância. Olha, eu não tinha os 25 anos de atividade especial em 2019, eu tinha 20. Eu vou me aposentar hoje com 25 anos de atividade especial? Não mais. Por quê? Porque a reforma da Previdência, ela trouxe dois cenários. O primeiro, um sistema de pontos. O que é um sistema de pontos? É um sistema que conjuga o tempo de contribuição com uma idade mínima. E ali fala, para aqueles profissionais que precisam de 15 anos, tem que atingir 66 pontos. 20 anos, 76. 86 para os 25. Se você pensa 86 pontos com 25 anos de tempo de contribuição, você vai ter que ter aí 61 anos de idade. Então, se você exige do médico se aposentar aos 61 com 25 de contribuição, já de tempo especial, já não se revela uma opção tão interessante. Agora, para quem não era segurado da Previdência, vem uma regra definitiva, estabelecendo a idade mínima. A idade mínima é de 60 anos. Então, hoje, se você está se formando aí na casa dos 30 anos de idade, você vai ter que se aposentar da forma especial aos 60 anos. Será que você já não vai pensar em outro benefício? Me parece que a aposentadoria especial, para quem não era filiado da Previdência, já não se torna uma opção interessante. Esse benefício ele costuma aí se voltar realmente àquelas pessoas que ingressaram no sistema previdenciário antes de 2019 e já tem um tempo de contribuição mais interessante. E para por aí? Não, porque daí a gente teve essa decisão do Supremo Tribunal Federal lá nesse tema 709. O que essa decisão de pouco tempo atrás afeta a chamada aposentadoria especial? Aquele que se aposenta dessa forma não pode mais continuar agentes nocivos. Então, um cuidado muito grande. Você, médico, você, enfermeira, você, profissional da saúde, se buscar a aposentadoria especial, você não vai poder receber esse benefício e continuar exposto a agentes nocivos. O que eu quero dizer isso com hoje? Não é um benefício que 99,99% dos médicos buscam. Justamente porque a aposentadoria, talvez em um determinado momento, ele tivesse ligada à ideia de inatividade, você se aposentar e ficar um período aí em descanso. Não é a visão que se tem hoje. A visão que se tem hoje da aposentadoria é você buscar um complemento
da sua renda. E no caso da medicina, certamente não vale você tentar deixar de exercer a atividade para receber o benefício previdenciário. Daí você chega e fala assim, olha, então 21h15 de sexta-feira você acabou com a minha ideia da aposentadoria especial, não tem o que fazer? Não, tem algumas alternativas que eu coloquei aqui como opções. Veja, o tempo trabalhado com exposição a agentes nocivos antes de 2019, ele pode gerar aí um acréscimo no seu tempo de contribuição. Então, se você médico, médica, trabalhou lá de 1990 a 2000, por exemplo, 10 anos exercendo a medicina, esse tempo vai computar como um tempo de contribuição diferenciado. Os homens têm um acréscimo de 40%, as mulheres têm um acréscimo de 20%. É o chamado tempo especial. Muitos médicos também chegam em vias de se aposentar e falam assim, olha, está faltando um tempinho aqui para eu atingir o tempo de contribuição exigido. Consigo usar aquele período em que eu exercia a residência? Pode, pode. Preciso indenizar isso? Depende do período em que foi exercida a residência. A partir de abril de 2003, a pessoa jurídica passou a ser responsável por repassar as contribuições previdenciárias daquele profissional que lhe presta serviços. A Lei 10.666 de 2003. Agora, se você exerceu a residência antes disso, você tem que comprovar aí que exerceu a residência médica e se você não contribuiu, você pode pedir para pagar a previdência social. É uma opção que muitos médicos buscam quando estão na iminência de se aposentar. Olha, estou me formando agora e vou ser residente. Muito provavelmente a sua contribuição já vai ser paga pelo tomador de serviço. Outra questão, pagamento a destempo. O médico se formou lá na década de 90, início dos anos 2000, e como eu disse para vocês no início da nossa conversa, não se preocupava com a situação previdenciária. Ficou ali de 2000 a 2005 sem pagar o INSS. Posso tentar pagar a previdência agora, nesse momento? Pode, existe essa possibilidade. Mas você vai falar, pô, Antônio, mas como que eu vou usar isso se eu não quero obter a aposentadoria especial? Em um desses dois benefícios, a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Tem alguma restrição no exercício da medicina? Nenhum. Então eu posso usar tempo especial, eu posso pagar um período em atraso, eu posso usar o período de residência, me aposentar e continuar exercendo a medicina? Sim. Qual o benefício que você vai buscar? Aposentadoria por tempo ou aposentadoria por idade. Veja que esses direitos podem ser utilizados na concessão de um benefício previdenciário que não vai lhe trazer qualquer impedimento no exercício da atividade profissional. A aposentadoria por tempo tem 4 regras de transição. A aposentadoria por idade, hoje, é concedida aos homens com 65 anos, mulheres com 62 anos. Tem uma regra de transição para as mulheres. O tempo mínimo que vai exigir ali a partir do momento em que você ingressou no sistema previdenciário, mas eu já me encaminhando para o fim da apresentação, eu gostaria de enfatizar esses cenários. Você que passa a exercer a medicina, você deve necessariamente recolher o INSS. Você pode se vincular à iniciativa privada e vai recolher para o regime geral. Iniciativa pública, via de regra, regimes próprios. Posso me vincular a esses dois regimes? Sim. Tem uma opção de escolha em aderir a esses regimes? Não. Mas a opção de escolha é o regime complementar. Aposentadoria especial existe ainda? Existe. Traz alguma restrição ou impedimento? Sim. O STF, no tema 709, entendeu que o profissional não pode exercer a atividade exposta a agentes nocivos e receber esse benefício chamado aposentadoria especial. Pô, mas o tempo que eu exerci a medicina exposto a agentes nocivos, isso simplesmente é ignorado? Não.
você pode buscar o reconhecimento desse tempo especial, você pode computar esse período em que você exerceu a condição de médico residente. Se você ficou com algum período em atraso sem pagar, você pode pagar isso para fins previdenciários e daí buscar algum desses dois benefícios dessas aposentadorias programáveis, a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Tá bom, entendi isso. E agora, como que eu faço para fazer o requerimento administrativo? Isso aí eu deixo com o meu amigo Dr. Leandro Pereira. Então, passando a fala para o Dr. Leandro, a gente vai começar... doutor, eu posso começar fazendo uma pergunta para o senhor? Então, como eu faço para buscar a minha aposentadoria, assim que eu me formar, claro, e qual seria, tipo, a busca para um benefício melhor também? Tá. Boa noite a todos. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui nesse evento. Agradecer a minha professora de faculdade, professora Fernanda Schaffer, que teve que me aguentar na faculdade também, mas eu era mais tranquilo um pouquinho. E hoje tenho a oportunidade de vir aqui, é um convite dela, poder esclarecer um pouquinho para vocês sobre a questão de aposentadoria do médico e também a parte de planejamento previdenciário para aqueles que estão entrando no mercado, para aqueles que estão buscando aí o seu futuro, a sua aposentadoria, porque quando a gente começa a trabalhar, a gente já começa a pensar no futuro, a gente já começa a pensar em deixar de trabalhar. Então, a gente trabalha para construir um futuro, deixando de trabalhar, para a gente ter um melhor período de aposentadoria, poder desfrutar um pouco mais daquele tempo que a gente trabalhou tanto e buscou a nossa aposentadoria. Então, respondendo a sua pergunta, Clara, como eu faço, né, para buscar aquele melhor benefício? Tem como eu colocar aquele documento, por favor? É o de cima. Isso. Aqui, vou ter que passar o PDF no mouse, né? Tudo bem, vou fechar. Aqui nós temos um documento do INSS chamado Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS. Nele, nós temos todas a identificação, o número do NIT, CPF, e todas as contribuições e forma de que essa contribuição foi realizada. Então, nós temos aqui uma segurada, que ela começou a recolher aqui desde 1980, começou o seu vínculo como autônomo. Provavelmente essa contribuição, como o Antônio falou muito bem, deve ter sido a época de residência. Ela já começou a pagar na época de residência e continuou a sua contribuição previdenciária. Aqui ele traz as competências e o valor de contribuição de todos os períodos, de todos os vínculos que a pessoa teve durante a sua vida previdenciária. Recolhimento como contribuinte individual, de 99 a 2003, e aqui ela tem também um vínculo com a cooperativa concomitante com a contribuição individual, com a contribuição de pagamento de carnezinho, aquela guiazinha que os nossos pais, nossos avós pagavam para o INSS. Como eu faço para ter um melhor benefício, que foi a tua pergunta? Como que eu faço para requerer a minha aposentadoria? Diante daquela documentação, daquelas contribuições que a gente tem, vertidas para o INSS, vertidas para a Previdência Social, e hoje, com a automação, com toda a inteligência artificial, a revolução 4.0, chegando de uma maneira, atropelando todas as formas de processo, inclusive desrespeitando formas processuais que a gente tem no INSS, nós temos o processo administrativo eletrônico. O processo administrativo eletrônico, ele analisa todas essas contribuições
inverte e concede ou indefere o benefício, muitas vezes de maneira automática. Então, o que eu tenho que fazer para que eu tenha o melhor benefício? Para que eu tenha uma aposentadoria conforme as contribuições que eu tive, ou como que eu planejo isso lá para frente? Através justamente da busca e a necessidade de um planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário ele vai analisar a sua idade, a sua forma de contribuição, a regra, aquelas que o Antônio colocou, se a aposentadoria será por idade ou será por tempo de contribuição. Dentro da aposentadoria de contribuição, quais são as possibilidades de aposentadoria? Então, eu tenho uma aposentadoria que ela é por uma regra de transição, que ela vai me dar o benefício daqui a 1 ano. E eu tenho uma outra aposentadoria, isso falando do regime geral de previdência, aquele que ele comentou da previdência privada, do pagamento de INSS. Eu tenho uma outra possibilidade de aposentadoria daqui a 2 anos. Quanto eu vou receber nessa primeira? Quanto eu vou receber nessa segunda? Ou ainda numa terceira, ou aguardando uma aposentadoria por idade quando eu completar a idade. Quanto eu vou deixar de receber se eu não aposentar na primeira, mas aposentar na segunda? Quanto eu vou deixar de receber, renunciar, se eu não aposentar na primeira, na segunda e me aposentar na terceira? Isso a gente tem diferenças de um benefício de R$3.000, que se a gente for colocar em números, pode chegar em 5 anos uma diferença de R$300.000 que eu renuncio numa possibilidade de aposentadoria agora para uma aposentadoria daqui a 5 anos. Então, assim, essa necessidade de planejamento previdenciário do que eu quero lá na frente, quando e como, se eu vou levar em consideração a questão da aposentadoria especial, se eu vou levar em consideração todo o perfil profissiográfico previdenciário, PPP, que vai me dar condições de aposentadoria antes da reforma da Previdência ou depois da reforma da Previdência. O que eu tenho que fazer antes de requerer esse benefício, como a atualização daquele documento que a gente mostrou, chamado CNIS, com a atualização dos vínculos de remunerações e dos dados cadastrais. Por quê? Voltando ao primeiro ponto, processo administrativo eletrônico. O INSS vai analisar de forma automática todas essas contribuições vertidas e as formas que elas foram feitas. Analisando essas contribuições, os vínculos que a gente tem com o Unimed, vínculo que a gente tem com algum outro hospital, vínculo que a gente tem na pejotização, que eu escutei a doutora Cláudia falar um pouquinho antes sobre a pejotização e o vínculo, né, de empresa e empresa. Deixa de ser empregado e passa a ter que fazer uma contribuição individual. O Antônio falou muito bem sobre a obrigatoriedade de contribuição quando eu exerço atividade remunerada. Ah, mas eu não pago o INSS. Eu não pago o INSS e eu declaro imposto de renda. Então, eu tenho uma renda, eu tenho uma atividade remunerada e dela eu não pago o INSS. A importância de você ter essa atualização de vínculos e remunerações é para que quando você não demonstre para o INSS que você, sim, exerceu uma atividade remunerada e ele vincular essas informações com a Receita Federal, não divirjam as informações e o INSS venha te cobrar, já que você declarou no imposto de renda que você ganhava R$5.000 e você contribuía sobre o salário mínimo. Essa importante atualização de vínculos e remunerações, para quê? Quando chegar no cálculo da média do benefício, você possa atualizar essas contribuições com agrupamentos, com descartes e com CTC. O que é CTC? Quando o Antônio falou em RPPS, em regime próprio de previdência, é o nosso trabalho para um ente, ou para um ente estadual, ou para um ente municipal, ou para um federal. Quando eu exerço atividade, quando eu sou médico no estado, por exemplo, aquele período
quando eu sair do Estado, eu posso levar para o outro regime. Então, eu posso sair do Estado, pegar aquele tempo que eu tive no Estado e levar para uma aposentadoria no INSS. Ou, ao contrário, eu tenho um período que eu contribuí antes da medicina, ou eu tive um outro trabalho, eu contribuí antes para o INSS, depois eu passei num concurso público no município e no Estado, e eu quero levar esse tempo que eu contribuí para o INSS para o Estado ou para o município. E isso eu levo através de uma certidão de tempo de contribuição, é uma CTC. Depois há a compensação entre os regimes, e eu tenho reconhecido em outro ente a contribuição realizada no regime geral, no regime próprio, não o de complementar, que foi o que a Antônia falou. O regime complementar, ele complementa essas contribuições obrigatórias. No RPPS, eu tenho o desconto previdenciário na fonte, no regime geral. Se eu sou contribuinte, se eu sou autônomo, eu tenho a obrigatoriedade de contribuir individualmente. Eu sou um contribuinte individual. Pagamento de guia, pagamento de carnê. Se eu tenho uma empresa, como a doutora Cláudia colocou, eu tenho um vínculo com uma empresa, essa contribuição é minha, ou através do MEI, ou através de uma empresa simples, um vínculo simples, ou através de outras formas de empresa. Porém, essa contribuição deixa de ser do empregador, deixa de ter essa obrigatoriedade vinda do empregador em retirar essa contribuição, repassar esse valor da contribuição, e essa contribuição passa a ser minha. Então, quando eu vou fazer essa análise da pejotização, eu tenho que colocar também em consideração a contribuição previdenciária, porque sou eu que vou fazer. E com quanto eu quero me aposentar e quando eu quero me aposentar. Eu quero me aposentar daqui 5 anos. Como é o cálculo para uma aposentadoria daqui 5 anos? Eu quero me aposentar daqui 20, daqui 30 anos. Como é o cálculo da aposentadoria que eu faço? Quanto eu tenho que pagar para me aposentar daqui 30 anos? Isso faz parte do planejamento previdenciário. Indo já para o item 5, faz parte da estratégia processual, que você vai buscar com o teu advogado, com alguém que te dê essas orientações, essas informações, e você vai pensar sobre a paralisação da atividade. Como o Antônio colocou, hoje tem o tema do STF que proibiu a continuidade da atividade. Então, se eu me aposento, se eu tenho o benefício de ter o tempo reduzido, ou se eu tenho um aumento de tempo, né, na conversão, eu preciso parar de trabalhar naquela atividade. Com 60 anos de idade, eu tendo uma vida traçada, aquela qualidade de vida de 20, de 15, de 20 mil reais, e quando eu for me aposentar, eu vou reduzir para 7 mil reais e vou ter que parar de trabalhar. Vai valer a pena? Eu vou conseguir manter aquela qualidade de vida numa redução drástica e rápida, porque é de um mês para o outro, e eu preciso parar de trabalhar. Essa paralisação da atividade, hoje, eu até coloquei lá como suspensão do recebimento, existe estratégia processual, realmente, na advocacia, formas de trabalho, que a gente busca a aposentadoria e suspende o seu recebimento. Então, eu me aposento e suspendo o recebimento de benefício. Eu tenho direito à aposentadoria, eu tenho a aposentadoria concedida, mas eu não estou recebendo. Diante disso, eu posso continuar trabalhando e parar quando eu quiser e voltar a receber aquele benefício quando eu quiser. Eu vou ter, então, Leandro, integrada essas contribuições que eu tive depois da aposentadoria? Não. A gente vai aposentar com aquela regra, aquele valor que a gente suspendeu o recebimento lá atrás. Outra hipótese,
Eu tenho um caso desse, emblemático no escritório, que ele tinha a possibilidade de uma aposentadoria em 2020, com um benefício de R$ 3.500, diante do cálculo da média de contribuição dele. E agora, no início de 2022, esse benefício calculado ele aumentaria para quase R$ 5.000. Pode parecer pouco essa diferença de 3.000 para 5, mas um plano de saúde hoje, para quem paga, dependendo da idade, passa de R$ 1.000, R$ 1.500. Então, assim, tudo isso a gente leva em consideração dentro do planejamento previdenciário. O que eu vou pagar? Hoje eu sou doente público e eu tenho descontado na minha folha já o plano de saúde. Eu vou sair do regime próprio, eu vou ter que começar a pagar o INSS e também um plano de saúde. Então, tudo isso vem do custo, vem do valor daquilo que eu recebo para eu ter condições de pagar isso ou pagar aquilo. A manutenção processual faz com que, nesse caso, por exemplo, eu tive negado o benefício do INSS, no INSS, na primeira instância, devido a eu comprovar tempo especial de um médico autônomo. O INSS não reconhece que a gente dê entrada no processo com toda a documentação. Se for um médico autônomo, ele não reconhece a atividade especial. Eu preciso ter isso reconhecido na Justiça. Porém, a gente podia ganhar tempo e ganhar contribuições enquanto esse processo estivesse em trâmite. Como? Nesse processo dele de hoje ter um valor de aposentadoria e daqui 4 anos ele ter um valor um pouco maior, um processo hoje, no administrativo, no judicial, não demora menos de 5 anos. Dentro desse período, ele fez os 65 anos de idade. Então, ele tem direito a uma aposentadoria por idade. Ou seja, eu tenho um processo que está reconhecendo todo esse trabalho dele como especial. Aí ele tinha um tempo também de rural, quando ele era criança, trabalhava na lavoura com o pai, que eu também estou integrando no processo dele. E, durante o trâmite, ele completou a idade. Então, a gente requereu a aposentadoria por idade dele, ele está recebendo já o valor de uma aposentadoria por idade, e eu estou aguardando outro processo que vai conhecer ou não a atividade especial, vai conhecer, com certeza, porque na Justiça reconhece, e a atividade rural também por um tempo. Para quê, Leandro? Hoje, para eu receber 100% da média do INSS, o cálculo é feito com 60% para os homens, 60% com 15 anos, 60% com 15 anos de contribuição e 2% a cada ano que supera os 15 anos de contribuição. Ou seja, eu vou ter 100% com 40 anos de contribuição. Então, se a gente está falando de pessoas aqui com 20 anos de idade, 25, 30, para eu poder receber 100% da minha média de contribuição, eu vou só daqui 40 anos. Quem tem 20, 60. Quem tem 30, 70. Então, assim, se a gente vai começar a pensar, como o Antônio falou, a miopia, a gente precisa olhar lá na frente. Eu tenho a obrigatoriedade de contribuição pelo regime geral de previdência? Tenho. Então, eu vou buscar dentro dela o melhor benefício. E como eu faço para requerer? Seguindo todos esses passos aí. O primeiro deles é um planejamento previdenciário. Eu preciso buscar alguém, um advogado, preferencialmente de confiança, especialista na área, que me dê a informação do que eu faço, como eu faço diante desse cenário que eu tenho. Eu tenho 30 anos de idade, eu tenho 35 anos de idade, eu estou terminando a minha residência, eu já tenho a minha residência, eu já tenho a bolsa, eu já recebo.
como eu faço essa contribuição, qual é o valor que eu faço de contribuição, para que daqui 40 anos eu possa receber um benefício. Paralelo a isso, uma previdência complementar. Por quê? A reforma da Previdência em 2019 trouxe uma redução drástica no valor de benefício. Não só no valor de benefício, mas também de pensão por morte, benefício por incapacidade, todos os tipos de benefícios dados pelo INSS trouxe uma grande redução. Dentre elas, essa de reduzir a 60% com o número e aumentando 2% a cada ano de contribuição. Essa ideia é justamente para que o governo, o Estado, por mais que tenha havido contribuição, banque o menor valor de benefício possível e as pessoas busquem a previdência complementar. Então, a gente vai ter logo, 5, 10 anos, como uma atuação que a gente teve na reforma da Previdência, junto à Câmara dos Deputados, de que daqui 5 ou 10 anos a gente vai ter grande parte dos aposentados recebendo salário mínimo. E, infelizmente, mudando a regra do jogo no meio do caminho, a gente vai ter pessoas que não buscaram uma previdência complementar. Então, assim, se a gente está pensando em começar a contribuir agora, ou eu estou entrando no mercado de trabalho agora, e eu vou fazer essa análise, esse planejamento previdenciário para me aposentar daqui 30, 40 anos, eu sei que eu vou ter uma redução muito grande no benefício. Então, quanto compensa eu pagar? Eu sei que eu tenho a contribuição obrigatória, quanto compensa eu pagar e o que eu posso buscar paralelo a isso? Eu tenho um outro regime, eu tenho uma CTC de um outro regime que vem para complementar também esse valor? Sim, tenho. O que mais eu posso buscar para aumentar esse valor de aposentadoria? Lembrem-se, vocês que estão se formando, os já formados também, vocês vão ter uma qualidade de vida alta, provavelmente, daquilo que vocês vão receber. E lá na frente, quanto menos isso reduzir, é melhor, para que você continue mantendo a qualidade de vida depois de aposentado. Porque o que acontece é essa redução drástica para quem não planeja. Planejamento previdenciário, para aquele que já está ou para aquele que está entrando. Para eu buscar um melhor benefício, né? Se eu já estou buscando a minha aposentadoria ou se eu estou entrando no mercado de trabalho, também para eu valorizar todo esse tempo e me aposentar de uma maneira melhor. O que eu tenho para falar para vocês com relação a como buscar a aposentadoria é isso. Obrigado. Queria agradecer, então, ao Dr. Leandro pela palestra. Agradecer os dois também por terem vindo hoje aqui. E eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para os dois. A Fernanda não vale. Mas, Leandro, faz um favor para mim. Volta no... Não sei se daí fica pronto. Pode falar. No slide 7 aqui, ó. É só uma curiosidade mesmo. Diga. Lá, no termo especial na regra de transição, ali, ó, gera acréscimo de 20% para mulheres e 40% para homens. Por que a distinção se o fato gerador é o mesmo? A distinção decorre do tempo exigido para o homem se aposentar por tempo de contribuição, 35 anos, e a mulher, 30. O fator de conversão, ele decorre dessa divisão dos 30, pensando numa aposentadoria especial, 25, 35, 25. Então, a partir do momento que você pega esses 25, para você chegar aos 35, você tem que ter um acréscimo de 40. E no caso das mulheres é 20. Eu pensei, eu fiz o raciocínio a partir do fato que gera a aposentadoria especial, que seria a exposição Aos agentes nocivos. E aí tem a outra pergunta, por que na diminuição da idade, por que diminuição do tempo? Que além disso, além da gente ter um acréscimo de 20% para as mulheres e 40% para os homens, a gente tem a redução no tempo e na idade. Essa é uma discussão que eu até levei numa aula esses dias na PUC, sobre
a segunda, a dupla ou até a tripla jornada da mulher e do homem. E eu levei um caso que eu também tenho no escritório, de uma aposentadoria, me desculpe se eu errar o termo aqui, que está mudando tudo isso, que a gente até tem medo de falar, mas é um casal de homens, né? E eles também têm a dupla jornada. Eles também cuidam de criança, eles também fazem tudo que um casal homem e mulher, tudo que um casal homem e mulher, a mulher tem essa diferenciação. Por que num casal de homens que também tem essa segunda ou até essa tripla jornada, essa diferenciação não é levada em consideração? Como a Fernanda falou, não só isso, mas a gente tem o que vem crescendo muito. Já tem um caso aqui no IPMC, na Prefeitura de Curitiba, que é da aposentadoria de um trans. Aposentadoria do trans, como o Antônio falou, ele vai chegar próximo da aposentadoria. Ele vai se aposentar com 60 anos ou ele vai se aposentar com 60 anos? Ele vai se aposentar com 30 anos de contribuição ou ele vai se aposentar com 35? Só para a gente, a título de curiosidade mesmo, a sigla LGBTQIA+, ela tem 72 vertentes. A partir do momento que a gente trata diferente do que é o normal, a gente já está diferenciando. Vamos pegar o exemplo do banheiro. Para não diferenciar ninguém, a gente teria que ter 72 portas. A partir do momento que a gente coloca uma porta, masculino, feminino, outros, a gente já está diferenciando. Qual é a ideia? O que eu vejo futuramente? Hoje o entendimento é de que vai levar em consideração a tua situação ou a tua autodeclaração no momento da aposentadoria. Só que a Justiça já tem visto, e existe, por exemplo, pessoas que guardam os avós em freezer para continuar recebendo a aposentadoria, para continuar recebendo a pensão, enfim. Então, eles já estão vendo as pessoas que vão fraudar de alguma maneira o INSS, vão chegar na hora para se aposentar antes, para receber um valor maior, para se aposentar antes, as melhores condições, vão se aposentar como mulher, porque hoje ainda tem a redução, e depois vão no cartório e vão mudar para homem. O que eu vejo é isso, média para todo mundo. Quando eu falei da média para todo mundo na aula, eu tive uma aluna que ela levantou a mão e falou assim, olha, professor, me desculpe, eu sou militante e tal. Eu falei assim, olha, que show de bola, vamos conversar sobre isso. E aí que ela falou da questão da jornada da mulher. E eu trouxe a questão do casal de homens que também tem a dupla ou a tripla jornada. Então, a gente vai ter um futuro com relação à previdência social que vai ser muito estudado e vai ser bacana de vivenciar essa parte também. A gente tem situações como, por exemplo, na minha casa, como eu trabalhava, tinha uma renda maior, o marido que cuidando dos filhos. Sim, então, sim. Isso tem muito hoje, a contribuição do homem como do lar. Porque, sim, para quem contribui como do lar, tem uma redução grande no valor da contribuição, que é de 5% do valor do INSS. Trabalhando fora de casa, por exemplo, uma contribuição de autônomo é 20% daquele valor que você quer pagar, dentre o salário mínimo até o teto máximo. Ele em casa, 5% como do lar. Isso está crescendo muito hoje em dia com o ganho do mercado de trabalho pelas mulheres e conquistando o mundo aí, né? É isso. Tá bom? Mais alguma pergunta? Então, obrigada aos dois de novo por estarem aqui. E... Ai, desculpa. Então, eu fecho o painel 8 aqui. Obrigada. Valeu.